Nicolas tem 6 anos. É extremamente carinhoso e articulado. Como um menino da sua idade, adora brincar. Há pouco mais de 3 meses, foi diagnosticado com TDAH. A sigla é a abreviação para transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, também chamado de DDA, distúrbio do déficit de atenção. Sobre as causas ainda não se sabe ao certo, mas a literatura científica descreve fatores genéticos e ambientais como as mais prováveis. O transtorno costuma aparecer na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. A estimativa é que atinja de 3 a 6% da população mundial. No caso de Nicolas, o transtorno ficou evidente após diversas perdas familiares. Foram 3 animais da casa, a avó materna e o pai. Ele sempre foi muito inteligente, muito curioso, mas ele não era tão agitado como ele ficou depois do falecimento. Ele não consegue dar atenção para uma coisa de cada vez. Ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo e, na verdade, dentro do que uma criança consegue fazer, ele não consegue completar todas as tarefas. Ele nunca foi uma criança, por exemplo, de chorar. E, diante dessas situações, ele ficou uma criança mais chorosa. E aí, com isso, a gente começou a sinalizar que algo não estava muito certo. E a gente entrou em contato com a psicóloga, junto com ela a gente teve encaminhamento para o neurologista. O neuro pediu um mapeamento cerebral. O resultado, né, o cérebro do Nicolas, o pensamento dele é agitado, talvez um pouco a mais do que deveria para a idade. E aí, com isso, seria dado o diagnóstico da hiperatividade. Não por uma doença de nascimento, mas por conta de agitações, de situações emocionais que ele viveu. Hoje, Nicolas faz uso de doses mínimas de risperidona, um antipsicótico potente utilizado entre outros tratamentos para a esquizofrenia. Falou que era uma dose inicial para a gente ver se o Nicolas ia se acostumar, se adaptar a esse remédio. A gente teve uma boa adaptação e agora já estamos indo para o 3º mês e até agora tá tudo bem. De um tempo para cá eu senti que ele está um pouco mais agitado, mas não necessariamente vai aumentar a dose ou diminuir ou trocar. Capitão Nicolas Bombeiro Mirim. De início eu não queria. Ninguém quer que um filho tenha, seja o que for, um resfriado, né? Mas com o tempo, eu vendo que aquilo ali trazia uma dificuldade para ele, por exemplo, ele tem boas notas, sempre teve um bom desenvolvimento na escola, mas o fato de ter de sentar na escola era um problema para ele. Sentar, ele não consegue. Então, só se for alguma coisa que ele quer muito. Mas senta porque tem que ficar sentado, ele não consegue. E aí, quando começou o uso do medicamento, no primeiro dia de aula, ele teve um elogio. Veio um elogio na agenda que ele se comportou. Então, ele veio da escola emocionado. Aqui, mamãe, todas as coisas que eu fiz. Aí você acaba com isso. Um fato que a Luca estava contando para mim é que ela não esconde nada do Nicolas e contou para o filho exatamente o porquê dele precisar tomar o remédio. É claro que nem tudo é dito a uma criança de 6 anos, mas eu vou dar um remédio falando que é o quê? Então, olha, esse aqui é um remedinho que vai ajudar você a se concentrar. A gente vai no médico, ele está te ajudando a você conseguir fazer as suas coisas e ter os seus elogios de comportamento. Uma mulher estava lá, pedindo socorro. É muito ruim. Parece que é suco de maçã, mas usaram maçã podre. A risperidona que o Nicolas toma é uma das muitas drogas prescritas no tratamento do TDAH, um transtorno cada vez mais diagnosticado e que responde por uma parcela importante do aumento da quantidade de remédios de uso contínuo receitados a crianças. Mas a Ritalina, nome comercial para metilfenidato, ainda é a droga mais utilizada. Desde 2015, o Brasil é o 2º maior consumidor desta substância no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Nos últimos 10 anos, o uso da Ritalina aumentou cerca de 775%.
Os estudos a respeito disso mostram que há 3 grupos principais de medicamentos que são usados. O primeiro, os mais usados, é o grupo dos estimulantes, que é o grupo da Ritalina, o que é o nome comercial, do metilfenidato. Logo depois, você tem um grande uso de antidepressivos, mas que não é usado exclusivamente para quadros depressivos, pode ser usado para quadros ansiosos, bulimia, anorexia, transtorno obsessivo-compulsivo. E um pouco depois você tem o grupo dos antipsicóticos, que também não é usado na infância exclusivamente para quadros psicóticos, mas é usado como um certo tranquilizante em relação a comportamentos infantis. O aumento do consumo do metilfenidato, principalmente em crianças e adolescentes, tem gerado discussões em torno do tema. Um fenômeno conhecido como medicalização infantil. Não é só aumento da prescrição de remédio. Medicalização é quando uma série de fenômenos de outras esferas da vida, por exemplo, no caso de criança, fenômenos ligados à escola, ao aprendizado, ao comportamento, começam a ser tratados como problemas médicos. O aumento da medicalização infantil, ele vem em paralelo com um fenômeno mais global, mais amplo, que é a medicalização da vida, a medicalização social, de forma geral. A medicalização infantil ela é um capítulo mais perverso dessa tendência. Isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. É claro que aqui no Brasil, a gente acha que está acontecendo no Brasil porque nós estamos vivenciando o nosso momento aqui, mas é no mundo inteiro. Esse aumento é principalmente a partir dos anos 90. Ele começa a ser detectado nos Estados Unidos, basicamente esse fenômeno começa lá, e principalmente a partir da disseminação do diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma portaria do Ministério da Saúde estabelece que o metilfenidato deve ser prescrito com a quantidade correspondente a, no máximo, 30 dias de tratamento. O uso por um tempo maior requer uma justificativa médica. O documento inclui a substância na lista dos psicotrópicos, ou seja, drogas que atuam diretamente no sistema nervoso central, alterando a função cerebral. Por que então tantas crianças estão sendo medicadas com remédios de tarja preta que, além dos efeitos colaterais e das contraindicações, podem causar dependência? Hoje em dia tem um discurso médico para justificar problemas de comportamento na criança. Eu não estou negando isso, de forma nenhuma, mas isso é uma minoria de casos. A maioria das crianças está sendo induzida a tomar remédio de forma inadequada, são falsos diagnósticos. Não é à toa que a gente passou de 70 mil caixas em 99 para 2 milhões de caixas em 2010. É um aumento de mais de 2.000%. Tem 2 lados nessa questão. De um lado, a gente está conseguindo enxergar melhor que criança e adolescente também podem adoecer psicologicamente, psiquiatricamente. Mas, por outro lado, tem havido um aumento muito grande, num período muito curto, de diagnósticos e de prescrição de psicofármacos para criança, e nem sempre a gente tem certeza de que isso é feito de uma maneira cautelosa e racional. A gente não pode sair medicando uma criança que está com o cérebro em transformação, né? Porque isso pode trazer algum prejuízo a médio e longo prazo, principalmente se a gente for medicar essa criança muito precocemente. Então a gente tem que ter um certo cuidado. A maior parte das crianças que estão sendo medicalizadas são crianças de idade escolar, porque os sintomas surgem de forma mais evidente, mais eloquente na escola. Mas tem casos de crianças até 3 anos tomando Ritalina, tomando metilfenidato. Isso é uma coisa muito séria. A criança, o cérebro ainda está em formação, está transformando, e muitas das medicações tarjas pretas podem atrapalhar o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo, né? E com isso trazer um prejuízo. Além da medicação, a família de Nicolas também buscou outros caminhos. 1, 2, mais uma, 3. Um deles é a milenar arte marcial, o taekwondo. Nicolas pratica luta há 3 meses.
os resultados já são visíveis. O principal é a postura, entendeu? Hoje em dia ele continua brincando muito, sim, mas ele escuta mais, tem mais obediência e, infelizmente, ele é criança, né? Essa parte ele não vai mudar nunca. Eu posso ter as regras, mas aos poucos que eu vou mudando ele, não tem como ser do dia para a noite. Ele teve mais foco em obediência. Antes você tinha que falar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, isso até mesmo antes de toda essa mudança. E agora a gente já fala 1, no máximo 2, ele já para, já observa, já presta atenção. Antes ele via algo e já queria mexer. Eu sei o que é, e ia. Agora ele já para, ele observa se é realmente o que ele sabe, se não é. Então essa diferença de comportamento a gente viu no taekwondo. Tirou? Kene! Decom. Geralmente, quando a gente pensa nesses transtornos psiquiátricos da infância e adolescência, a primeira coisa que vem à cabeça é uso de medicamento, uso de psicofármaco, mas o tratamento não pode nem deve se limitar a isso. A gente tem evidências que quando o tratamento é mais amplo, incluindo ou não o medicamento, ele é mais eficaz. Então a gente tem uma série de estratégias dentro do campo da saúde mental que vão de terapia individual a terapia em grupo. A gente chama isso de promoção de saúde, né? Ou seja, uma série de estratégias que muitas vezes elas, apesar de chamar promoção de saúde, elas vêm de outras áreas, né? A área da educação, a área da cultura, do esporte, do lazer, e que podem ser fundamentais para estimular a saúde mental das crianças e para, inclusive, diminuir o impacto de distúrbios psiquiátricos nessa faixa etária. Meu pai fala, tem que tomar remédio para prestar atenção. Aí eu pensava, eu consigo prestar atenção sozinho. Pra se dançar, ciranda, juntamos o Brasil vem enfrentando o problema do excesso de medicalização em crianças e adolescentes de diversas formas. O Yairama é antropólogo e representante do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos, criado em 2007. Foi um comitê que foi promovido pelo Ministério da Saúde, mas congrega vários atores, né, que a gente chama atores de notório saber, pesquisadores da área. Em 2009 foi criado o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, que foi criado em São Paulo, mas tem âmbito nacional hoje, para discutir principalmente a escola como produtor desses diagnósticos de TDAH. Nós começamos a receber uma série de solicitações de psicólogos, que estavam percebendo e recebendo muitas crianças medicadas com metilfenidato porque não estavam indo bem na escola. E nós, então, percebemos o quanto que essa problemática estava inserida no campo da educação. A força da presença da medicação, do diagnóstico, do tratamento no âmbito da educação. Em 2015, o Ministério da Saúde publica umas recomendações para evitar o uso excessivo dos medicamentos em crianças. Em 2017, tem um documento que chama Assistência Farmacêutica Pediátrica, que vai trazer várias recomendações importantes. Que a gente precisa promover pesquisas com crianças e adolescentes, que sejam eticamente significativas e que possam dar para a gente parâmetros científicos e seguros para o uso desses medicamentos. Esse documento culminou na cartilha Uso de Medicamentos e Medicalização da Vida, que foi publicada nesse ano. Nós estamos procurando esclarecer a população do que é esse processo, como é que a medicação entra nesse processo de medicalização, e o que nós podemos fazer para construir outras formas de aprendizagem, de desenvolvimento que levem a criança a ser uma criança que possa se apropriar realmente daquilo que há de melhor na sociedade, na cultura. A primeira aula que eu fiz, eu falei, caraca, isso é muito divertido, é muito legal aprender movimentos novos, a movimentação rápida da luta, eu gostei muito daquilo. O Muay Thai e a capoeira que estão fazendo uma diferença enorme para ele. Em questão de disciplina, em questão de
dar uma acalmada, uma questão de organização. Quem vê o João hoje não faz ideia do que a família passou. Ele dormia cerca de 1 hora e meia por dia. E ele começava a chorar às 6 da tarde, chorava até às 6 da manhã. Carol, a mãe, procurou diversos especialistas até chegar ao diagnóstico de déficit de atenção, quando o João ainda era muito pequeno. A gente tentou fitoterapia, homeopatia, todas as terapias possíveis o João já fez. E nada daquilo surtiu o efeito que tinha que surtir. Não fazia diferença para ele. Foi quando ele tinha de 5 para 6 anos que o médico falou, não, agora ele já pode tomar, vamos tentar a Ritalina. Vamos tentar para ver o que acontece. No Brasil, a identificação de TDAH pelos especialistas é feita de acordo com os critérios do 5º Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM-5. De acordo com o documento, o transtorno costuma se manifestar cedo, em geral, antes da criança entrar na escola. A principal característica é o déficit de desenvolvimento que acarreta no prejuízo do funcionamento pessoal, social, acadêmico e, mais tarde, profissional. Meu pai fala, tu tem que tomar remédio para prestar atenção. Aí eu pensava, eu consigo prestar atenção sozinho. Só que aí depois que eu comecei a tomar o remédio, eu percebi que eu precisava mesmo do remédio. A neurologista que tratava de João chamou a família. E ao investigar a vida dos pais do menino, descobriu que eles também têm o mesmo transtorno. 13 anos atrás, quem sabia sobre TDAH? Apesar do TDAH ser muito antigo, quem sabia sobre? As pessoas levavam só os rótulos. A gente era taxado de várias coisas, desatento, isso, aquilo, tá dormindo, não quer nada e tal. Mas a gente ia levando. Talvez se fosse hoje eu estaria tomando remédio, isso e aquilo, fazendo tratamentos. Só que eram outras épocas. Hoje, a criança, desde muito pequena, está muito exposta, né, a uma série de estímulos que, curiosamente, eles, ao mesmo tempo, estimulam, exigem que a criança tenha um foco de atenção, mas que também consiga mudar de foco de atenção, né, o tempo todo. Eu percebo que o indivíduo não está preparado emocionalmente para atender todas as demandas. Então, no momento que o emocional não está pronto para isso, começa a surgir os problemas. E a partir daí, tenta-se ver quais são as soluções. E as soluções mais práticas, mais rápidas, mais objetivas, muitas vezes é a medicalização. Possivelmente tem crianças que são um pouco mais agitadas, um pouco mais inquietas, mas não necessariamente são doentes, que acabam sendo associadas, diagnosticadas e medicadas num número maior do que naquela época, porque naquela época esses diagnósticos ou não existiam ou eles eram desconhecidos pela maior parte da população, inclusive pela maior parte do campo médico. Tem o déficit de atenção e hiperatividade. Na época não tinha diagnóstico, nem tinha Ritalina, nem tinha medicamentos que dão conta de tentar atenuar o comportamento hiperativo das crianças. Então minha mãe escutava muito, esse menino não vai dar para nada, ele é inviável, ele não gosta de estudar, ele não presta atenção a nada. Mas acontece que é uma outra forma de aprender. Contrariando as expectativas, Rossandro se formou em psicologia e não parou mais. Autor de diversos livros sobre a família atual, hoje é um fenômeno nas redes sociais. Seus vídeos já alcançaram a marca de mais de 100 milhões de visualizações. Tenha cuidado. Você precisa diagnosticar corretamente se seu filho de fato tem um transtorno ou não está sendo educado a contento. O psicólogo afirma que não se pode negar a evolução da medicina e a importância da medicação em determinados casos. Mas é preciso ter cautela. O medicamento bem colocado por um profissional bem colocado é bem-vindo. A hipermedicação é uma nova doença. Alternativas à medicalização. É estar juntas. Os pais, muitos hoje em dia, estão com preguiça de educar. Chegam em casa e dão um smartphone para a criança não perturbar. Não, toma!
para ficar fazendo as coisas dele. Os pais do passado ficavam o tempo inteiro cuidando de você. Não, senta, vai dormir e tal, e o tempo inteiro dando atenção. E você ia construindo possibilidades. Isa Minatel é psicopedagoga e já escreveu 2 livros sobre a difícil missão de educar filhos. Para ela, o fenômeno do aumento da medicalização em crianças e adolescentes pode ser revertido a partir da família. Não hesitaria em dizer, né, que muito do comportamento inadequado das crianças é consequência da ignorância dos pais. Não ignorância de ser ignorante, mas de ignorar mesmo esse conhecimento sobre as crianças, sobre o desenvolvimento cerebral, sobre temperamentos, sobre como agir com as crianças. É muito grave o que a gente pode fazer com uma criança sem consciência, achando que está acertando, achando que está fazendo bem, achando que está arrasando. Você querer colocar todo mundo numa caixinha de medicamentos para resolver o problema, que muitas vezes é a personalidade da criança. Por exemplo, tem pai que chega no consultório como, esse aqui é muito alegre, expansivo, esse aqui só fica no quarto, gosta do computador, não interage com as pessoas, eu acho que ele tem transtorno de ansiedade, ou então eu acho que ele tem capacidade de pouca convivência social, é uma criança com pouca capacidade de socialização, e na verdade ela é introvertida. Ela não sofre ao estar no quarto, ela sofre ao estar no shopping. É o jeito dela. Você vai medicar uma criança dessa para ficar extrovertida? Ou então, na outra é alegre demais, expansiva demais, sobe em tudo. Esse menino não vê uma coisa que ele está subindo, sobe em geladeira. Não, então vamos botar um medicamento para ele ficar sentado. Então, imagina, em que ponto aqui a gente vai parar? A gente vai tolher as pessoas quimicamente? É uma nova lobotomia química que está se criando para criar um padrão de ser humano que não dê trabalho nem a professores, nem a escola, nem aos pais? Isso aí é um tolher da diversidade muito perigoso. Eu ouso dizer que a gente tem um sem fim de crianças medicalizadas com diagnósticos equivocados de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, com TOD, transtorno opositivo desafiador, que é por falta de gestão do temperamento dessa criança, que é pelo desrespeito que está sendo aplicado, que é por não entender do cérebro, do desenvolvimento infantil, do modo lutar ou fugir que o cérebro entra em situações de estresse, como a descarga de cortisol, adrenalina. Depois de anos convivendo com doses diárias, hoje João não toma mais os remédios constantemente. Quando eu comecei a tomar remédio, eu percebi o que eu tinha que fazer para prestar mais atenção. Então eu pensei, como eu já sei que eu posso fazer, que eu já consigo fazer, por que eu não tento fazer sem o remédio? Hoje você faz uso do remédio quando? Quais situações? Prova, só prova. Ele tentou fazer uma prova sem o remédio, ele só fez um lado da prova. Ele não virou, esqueceu que tinha um outro lado. O que você espera do João daqui pra frente? Eu vejo o João sendo feliz. Ele merece por tudo que ele já passou. Por todas as humilhações, todos os constrangimentos, tudo que ele já passou. Ele já passou por muita coisa mesmo. Por todos os nãos, por todas as portas fechadas das escolas, todos os bilhetes, tudo que o João já recebeu. Do professor falar, você não é capaz, você é burro, você não vai conseguir. Num ponto, médicos e profissionais da educação são unânimes. O papel da escola é fundamental para crianças e pais que passam por situações como a do João. A escola é um contexto social muito privilegiado. Por quê? Porque ela trabalha com a coletividade. Então a gente já sabe, pelas faixas etárias, pelas séries escolares, o que é esperado do comportamento dessas crianças. Quando tem uma criança que destoa desse grupo, que fica muito disfuncional nessa rotina, em várias atividades, não é em uma atividade, não é só na aula de geografia, é na aula de geografia, de história, de português, de matemática. Existe uma constância para aquele comportamento observável, né? E que a gente vê que ela poderia dar e poderia se desenvolver melhor e não consegue, é o primeiro sinal para você ligar o alerta e começar a observar essa criança rotineiramente. Nós temos que entender essa relação que se estabelece entre estudantes, professores, método de ensino, organização da escola,
comunidade para que a gente possa, ao entender essas relações, a gente possa ver onde estão as dificuldades. A figura do professor é uma figura-chave se a gente quer ampliar uma visão que não se limite à medicalização, ou seja, a reduzir todo tipo de problema a um problema médico, mas também, caso o problema se intensifique e se prolongue no tempo, está fazendo contato com o campo da saúde para poder discutir a situação daquela criança. Quem é a criança do século XXI, né? Como ela é, o que ela faz, o que ela tem interesse, para que ela está exposta, né? O que ela está vendo no dia a dia, né? Se eu pedir para você que está ouvindo esse programa, fechar os olhos e imaginar uma criança feliz e saudável, você vai imaginar uma criança brincando no parque. Eu tenho certeza disso. A gente está amputando isso da vida das crianças. As crianças estão encerradas dentro de casa, encerradas dentro de creches ou escolas emparedadas, impedidas de brincar. No fim de semana, em vez de ir para o parque, vai para o shopping muitas vezes, em vez de vai para a praia, vai para o shopping. Então, nós estamos afastando essas crianças da essência da infância, que é brincar ao ar livre. Criança é resultado da tribo toda. Nós somos porque somos juntos. É um conceito africano do Ubuntu. Eu sou porque você é. Então, assim, não adianta só a minha família cuidar de mim. É preciso que a sociedade também cuide, é preciso que a escola cuide, é preciso que a religiosidade também faça parte de nós. Enquanto a gente não tiver essa noção, achar que criar muros, condomínios, escolas, blindagem vai resolver o problema, não vai. Temos que ser uma sociedade que educa a todos.